Candidato, o senhor falou bastante da atuação no Congresso do senhor. Queria falar do caso do Janones no Conselho de Ética. Em maio, o Conselho de Ética absolveu o Janones, o senhor foi o relator desse processo. Já vi o senhor falando, não foi o único voto, não foi mesmo, foram 12 votos pela absolvição do André Janones, mas o senhor foi o relator desse caso. O Janones, para quem está assistindo, só para a gente lembrar, é alvo, está sendo investigado pela suposta prática de rachadinha. Uma investigação que foi aberta, autorizada pelo Supremo, PF investigando. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor usou como principal fundamento ali, embasou o argumento do senhor, que ele está sendo investigado por um crime que teria sido cometido antes do mandato atual. Até se baseou ali num precedente, pelo que eu recuperei aqui, do então deputado Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor, se fosse no lugar dos Janones, alguém da família Bolsonaro, o senhor também votaria para absolver alguém investigado pela prática de rachadinha como o senhor fez com o Janones? E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Primeiro, assim, deixar claro para quem está nos assistindo. Para mim, rachadinha é crime. Independente de ser feita pelo Janones, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Queiroz, é crime. Ponto. O que estava em jogo no Conselho de Ética? Você teve, logo antes, os deputados que participaram direta ou indiretamente da quebradeira do 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado, que inclusive destruiu o parlamento. Teve deputado que gravou vídeo apoiando. E sabe por que a mesa diretora da Câmara sequer enviou o processo deles para o Conselho de Ética? Não chegou sequer a ter admissibilidade, relator, nada disso, porque aconteceu 20 dias antes da posse da atual legislatura. Este foi o argumento. Então, você não pode ter dois pesos, duas medidas. Você não pode permitir. Mas o senhor votaria para absolver alguém da família Bolsonaro com esse argumento? Você precisa ter o contexto, Sadi. Não, mas o contexto eu acho que está claro. Não, o contexto é que talvez não esteja claro. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Aí, o Janones está sendo investigado, que seja. Se a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça concluir que ele é culpado, que pague. Aliás, é bom lembrar que o partido do Janones nem me apoia o Ricardo Nunes aqui em São Paulo. É bom lembrar que o deputado do partido do Ricardo Nunes, que está me acusando, do MDB, votou pelo relatório comigo. Eu fui procurar, só um minuto, Dani, eu fui procurar até Fiquei lembrando do caso do Flávio Bolsonaro, para tentar trazer também para o assinante alguns casos, né? O senhor falou 2 pesos, 2 medidas. Lá no Senado tem o caso tem o senador Flávio Bolsonaro, que também foi alvo, tá no centro de um outro caso que ficou conhecido de forma nacional, caso das rachadinhas envolvendo o Queiroz. O senhor já falou muito disso também, já defendeu, inclusive, já defendeu até prisão para Bolsonaro por causa de rachadinha. No caso do Flávio Bolsonaro, uma representação dos partidos do senhor, do PSOL, junto com o PT, à época, trazendo exatamente esse pedido para cassar o mandato do Flávio lá no Conselho de Ética, argumentando que mesmo a vida pregressa, estou lendo aqui, tá, que eu recuperei, a vida pregressa de um senador, por óbvio, é essencial aos interesses públicos e republicanos e merece ser analisado pelo corpo legislativo. Só que a advocacia do Senado argumentou exatamente isso que o senhor argumentou para absolver o Janones. Não vale se for um caso anterior ao mandato. E aí, para manter o caso do Flávio Bolsonaro lá no Conselho de Ética, que não foi julgado, mas pode ser que seja, eles tiveram que achar, os partidos que entraram com a representação, outros fatos. Por exemplo, ligar algo do Flávio ao mandato atual, por exemplo, a BIM paralela, só para dar um exemplo. Claro. Então, fiquei pensando nisso. Se fosse alguém da família Bolsonaro, como o deputado federal Guilherme Boulos votaria? Vamos lá, Sadi. Eu concordo que um deputado deva ser julgado, mesmo por algo que aconteceu antes do mandato. Pela vida pública. Essa é a minha posição. O meu partido, inclusive, entrou com várias ações contra os deputados do 8 de janeiro, que foi antes do mandato.
A ação foi do PSOL. Entrou com ações em outros casos. Agora, como relator, Desculpa, eu não candidato. podia permitir 2 pesos e 2 medidas e que os bolsonaristas usassem isso como um troféu, usando o critério pelo qual eles foram sequer julgados no 8 de janeiro. Desculpa, candidato, o senhor teve a oportunidade de expressar o seu entendimento a respeito da aplicação da ética, da moralidade na administração pública, como relator. Poucos poderiam ter uma oportunidade maior de mostrar desprendimento ideológico, desprendimento político e apego às próprias convicções, como o senhor teve nesse caso. Se o senhor acha que deveria ser preso, por que o senhor acha que ele tem direito à cadeira na Câmara dos Deputados? Eu digo que eu acho que ele deveria ser preso se ele E malandro é malandro, mané, mané. Perfeito. Podes crer que é, Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. podes crer que é. Perfeito, mas o senhor entende que com o que se tem as gravações dos funcionários dizendo que havia devolução, porque é isso, são os servidores que trabalhavam com ele e foram gravados dizendo que tinham de devolver dinheiro. Não muda em nada do exemplo que a Sadi trouxe, aliás, né, existe uma gradação, porque ali você tinha ainda braço com milícia, mas eu não vou falar dos Bolsonaro. Os Bolsonaro foram escrutinados por 4 anos. Era a oportunidade de mostrar que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E o senhor optou por não bater. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!